A gente volta a falar sobre a situação do ex-presidente Lula, gentilmente nos atendendo, a jurista, professora da USP, Janaína Pascoal. Professora, como vai? Obrigado mais uma vez pela atenção. Eu que agradeço a honra do convite. Bom dia, Tiago. Bom dia, Joseval, Vila e todos os ouvintes. Professora, a gente ouviu agora há pouco alguns integrantes do PT instigando a desobediência das leis e a desobediência de uma eventual... Não só nós já acompanhamos anteontem o julgamento, mas uma determinação de prisão realmente do presidente e também em relação à possibilidade dele concorrer às eleições. Que leitura que a senhora faz disso? É uma tentativa de desafiar a justiça? É o que resta para o PT? Olha, eu nem entraria no mérito de avaliar, por exemplo, o que resta ou o que não resta para o PT. Eu acredito que eles construírem um discurso, né, para tentarem justificar tudo isso, é algo meio natural. O que me preocupa, e aí eu acho que as autoridades deveriam agir, né, é o fato deles estarem estimulando que outras pessoas pratiquem crimes. Não me parece, na verdade não é que não me parece, eu tenho certeza que a imunidade parlamentar não chega a este ponto. Nós estamos diante de comportamentos que podem caracterizar o crime de instigação ao crime e, a depender, até mesmo instigação ao próprio terrorismo. Hoje a gente tem uma legislação bastante dura referente a atos de terrorismo. Então eu acho que as autoridades haveriam de intervir. Me parece que seria caso da Procuradoria-Geral da República instaurar inquérito para apurar essas falas dos parlamentares. Porque, veja, a gente tem que entender que quando um líder fala, aquilo tem um impacto na ponta. Não adianta depois dizer, olha, não, mas esse não era meu intuito, eu não queria que ninguém quebrasse nada, eu não queria que ninguém matasse ninguém. Perdão, não são quaisquer pessoas, são líderes nacionais, Goste-se deles ou não, eles têm um papel, eles têm uma representatividade, eles têm seguidores, quase fãs, então eles têm que se responsabilizar por essas falas. Se eles quiserem criar a ficção de que está sendo perseguido, de que os juízes erraram, de que, sabe, isso aí tudo bem, está no âmbito do discurso, da argumentação, até da linha de defesa, se não jurídica histórica, vamos dizer assim. Eles estão tentando criar um discurso para preservar, vamos dizer, a sua história. Então, isso não tem nada de criminoso. Aí fica uma avaliação em termos morais, quem vai concordar, quem vai discordar, é outra história. Agora, ir para a televisão, falar em matar, falar em quebrar, falar em descumprir lei, isso é muito grave. E eu fico preocupada porque eu convivo com jovens. Eu sou professora universitária há 20 anos. E eu sei que isso tem reflexo na cabeça deles. Eles acreditam nisso. Então a gente tem que parar de permitir essa situação. Isso passa da liberdade de expressão. Passa completamente. E é papel, com todo respeito, da Procuradoria-Geral da República. Porque, infelizmente, a corrupção tomou conta dos políticos de uma maneira que os outros políticos não fazem nada. Porque seria caso também os outros parlamentares falarem, não, peraí, isso aí não pode. Instaurarem uma medida, vamos dizer assim, administrativa dentro do Senado ou dentro da Câmara, agora não me recordo se tem deputado também fazendo isso. Existem meios administrativos e jurídicos, do ponto de vista judicial, que podem ser adotados. Ninguém faz nada. Isso não pode acontecer, porque são pessoas vulneráveis, são estudantes, são pessoas que não têm terra mesmo, que muitas vezes são muito humildes, são pessoas que estão morando na rua mesmo, pessoas muito manipuláveis. Doutora Janaína, Joseval, bom dia. Como é que vai, doutor? Eu tenho a mesma expressão de revolta contra a instigância, a quebra da paz no Brasil, mas a lei do terrorismo, contra o terrorismo que a senhora cita, no Pará, ele define o que seja terrorismo: ameaçar, transportar, trazer consigo explosivos ou sabotar aeroportos, etc. Mas no parágrafo 2º, o artigo 1º, diz o seguinte: o disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas,
movimentos sociais, sindicatos, e vai por aí afora. Então, por isso que eu realmente tranquei o meu consenso de que seria possível punir o senhor Stedley, por exemplo, que está pregando a quebra da paz no Brasil. O que eu acho é o seguinte, a gente tem que tomar algumas cautelas. A nossa lei de terrorismo, ela foi criada de uma maneira um pouco insuficiente, porque ela fala em discriminação, ela fala em religião, ela não fala em divergência política. Então, nem precisaria chegar no parágrafo para poder, eventualmente, fazer, vamos dizer assim, essa limitação, tá? Eu já não sei dizer se o petismo é uma questão política ou se já não entrou no campo da religião. Porque é fé, né? Não tem argumento contra. Por outro lado, quando tem essa excludente, nós estamos pensando assim numa manifestação, talvez um pouco mais contundente, né, eventualmente. Agora, o que nos garante que, eventualmente, esses atos não irão além? O que nos garante que isso não vai chegar num ponto mais grave do que tudo que a gente já viu, né? Então, nós temos que tomar essa cautela. Bom, se não vai fazer uma representação com base na lei de terrorismo, por essa questão de tipicidade, façamos pelo menos com fulcro no Código Penal que proíbe a instigação. Veja, eu não estou querendo que prenda ninguém pelo seu discurso, mas eu acho que tem que ter algum tipo de procedimento para que essas pessoas entendam que elas não podem fazer isso. Porque nada nos garante que os atos que eventualmente virão a ser praticados não entrarão no campo de uma explosão, de alguém metralhar pessoas pela rua. E aí a senhora tem razão, viu, doutora Janaína? E aí a senhora tem razão, porque o mesmo parágrafo que eu citei, no seu infine, declara sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Quer dizer, se forem além, tem que ser punidos. Então a gente tem que tomar essa cautela, porque as pessoas costumam ter assim a crença, né, ou a convicção de que a história só evolui, né, que as coisas só melhoram. Só que quando a gente para estudar a história de verdade, nós percebemos que não é assim, né? Já foram muitos holocaustos, inclusive depois do próprio holocausto conhecido como tal, né, em vários outros países do mundo. A Venezuela está vivenciando um caos. As pessoas são metralhadas na rua, o rapaz foi caçado, esse Pérez foi caçado dentro de templos maçons. Ele foi executado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não acreditar, não, isso não vai dar em nada. Nós temos que ter a cautela de entender que a história é cíclica. E que nós estamos lidando com pessoas que têm um poder de fala considerável. Considerável. E eles têm que ser responsáveis por isso. Sim. Para a gente fechar, doutora. Uma coisa muito breve, doutora Janaína Pascoal. Bom dia, Marco Antônio Villa. Como a senhora foi, junto com os juristas Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, que entrou com processo de impeachment, é bom lembrar que o julgamento feito no STF, de acordo com a Constituição, foi presidida pelo presidente do STF, de acordo também com o que reza a nossa Constituição. Porém, houve um fatiamento da punição em relação ao presidente da República. Ela foi impedida de continuar no exercício do cargo, mas não foi impedida que era claro no artigo, que era entre vírgulas, não eram duas penas, era uma pena só, da punição de exercício de funções públicas por 8 anos. Isso foi alterado. Eles fizeram 2 votações do que não podia. Isso foi para o STF. Salvo engano, estava com a ministra Rosa Weber. Não sei se eu estou errado. A senhora tem notícia de como essa questão está no STF? Não tenho notícia. Eu, inclusive, na época, fui muito criticada porque queriam que eu recorresse disso, né? Algumas pessoas recorreram à revelia da minha vontade, porque eu entendo que nós conseguimos o mais importante, que era o afastamento, e confesso que temo esse julgamento, entendeu? Naquele momento temia mais, né? Agora já passou muito tempo. Então eu não sei como é que está o andamento, até onde eu tenho notícia, não teve andamento. Então eu não sei realmente. Ok, obrigado. Imagina. Doutora Janaína Pascoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os ouvintes aqui da Jovem Pan. Um bom fim de semana para a senhora. Até a próxima. Eu que agradeço. Fiquem com Deus.